Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química. Hoje vendo nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Vamos lá? Primeiro a gente tem que relembrar como eu faço a nomenclatura de um hidrocarboneto. Bom, primeiro eu coloco um prefixo. Esse prefixo ele depende do número de carbonos. Então, se eu tiver um carbono, eu coloco met, dois carbonos, et, três prop, quatro but, cinco pent e assim por diante. Parece uma competição de futebol, né? Pent, ex, hept, oct e assim por diante. Depois do prefixo, nós vamos colocar o infixo, que vai nos indicar se tem ligação simples, dupla ou tripla. Então, an seria só ligações simples, em ligação dupla, em ligação tripla. Então, se eu tiver duas duplas, eu acrescento um di na frente, então fica diem. Se eu tiver três duplas, triem, e assim por diante. E dupla e tripla. E tripla. Diim e para duas triplas e triim para três triplas. E por último eu coloco o sufixo o, que vai me indicar a função hidrocarboneto. Bom, toda vez que a gente vai nomear a minha cadeia, ela tem que ser escolhida como cadeia principal, né? Tem que escolher uma cadeia principal. O que eu tenho que levar em consideração? Que a cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos, tem que ter a função que corresponde e tem que ter as ligações duplas ou triplas, certo? Ai, professor, e se numa cadeia eu tiver ligação dupla e tripla de um lado, porém o meu número maior de carbonos vai para o outro? Eu prefiro a ligação dupla e tripla. Vamos entender isso? Olha lá, eu tenho uma extremidade, começo da extremidade. Chegou nesse carbono, tem um para cima e vários carbonos para frente. Então, vou para frente. A mesma coisa aqui, ó, um para baixo e vários para frente. Vou para frente. Aqui tem um para cima e um para frente. Aqui tanto faz. Eu posso colocar a minha cadeia principal aqui ou aqui, tanto faz. Mas ela vai numa linha, ó lá, de ponta a ponta. Eu não posso fazer isso aqui, ó, subir e descer para continuar. Tem que ser uma linha. Ou eu começo de cima e vou até o final, ou eu começo daqui e vou até o final, tanto faz. Porém, tem que ser uma linha. Eu não posso ir e voltar. Próximo. Olha lá. Nessa extremidade aqui eu tenho um carbono. Nessa eu tenho um, nessa eu tenho um. Então, tanto faz eu começar daqui da frente, de cima ou de baixo. Eu prefiro sempre ir numa linha reta, né? Então, vamos lá. Chegou nesse, tem um carbono para baixo, seleciono para frente. Aqui tem para cima, seleciono para frente, porque tem mais carbono. Aqui, eu tenho um carbono para frente e dois para baixo. Então, eu prefiro sempre maior número de carbonos. Por isso, desceu a minha cadeia. Pode perceber que é uma linha, né? Que vai de uma ponta a outra, certo? Olha esse aqui. Nessa extremidade, tem um carbono, aqui também tem um, então eu prefiro uma linha aqui que vem aqui de baixo. Sobe, sobe, aqui só tem um carbono, então continuo. Aqui tem quatro carbonos, para frente tem mais, continuo. Continuo, continuo. Aqui tem dois para baixo, mais para frente. Aqui tem três para cima, continuo para frente. Aqui tem dois e aqui tem dois. Tanto faz eu vir para cá ou para baixo, certo? Observação: tudo que sobrar é radical. Então, eu tenho aqui esse radical, esse radical, esse radical, esse, 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 esse e esse, ok?
Bom, vamos falar dos radicais. Se esse radical tem um carbono só, um é match. Por ele ser radical, a gente acrescenta il. E pode acrescentar o A também, que é metila, tá? Bom, se tem dois carbonos, etil ou etila. No três carbonos, nós temos dois casos. Primeiro, três carbonos, prop. E il, por ser radical, propil. Porém, se os meus carbonos estiverem alinhados e a minha cadeia principal estiver ligada numa extremidade, né? A cadeia principal está ligada aqui, ó, no vermelhinho. Então, eu tenho uma cadeia principal aqui e aqui está na extremidade, ele é normal propil. E eu coloco N-propil. Se ele estiver aqui, ó, no meio, né? No carbono do meio, nós chamamos de isopropil ou isopropila. A mesma coisa acontece com o butil, but de 4 carbonos. Se ele estiver na extremidade, normal, butil. Se ele tiver um carbono ligado no meio, na cadeia principal, sec-butil ou sec-butila, tá? Bom, vamos começar a dar nome. Escolhi a minha cadeia principal, olha só. A minha cadeia principal vai dessa ponta até essa. Por quê? Porque tem maior número de carbonos. Tudo que sobrou é radical. Então, isso aqui é um radical, certo? Na nomenclatura, primeiro vem o nome dos radicais. Então, que radical é esse? Só tem um carbono. Então, match. E o por ser radical. Em que carbono ele está? 3. Nomenclatura. Bom, a numeração. Eu numerei da esquerda para a direita porque o meu CH3 está mais próximo da esquerda do que da direita. Se o meu CH3 estivesse ligado aqui, ó, por exemplo, né, ele estaria mais da direita para a esquerda. Então, a minha numeração seria da direita para a esquerda. Então, esse seria o 1, esse seria o 2, esse seria o 3, esse seria o 4 e assim por diante. Tá? Então, vamos à nomenclatura. Esse é um metil, metil no carbono, 3. 3-metil. Acabaram-se os radicais. Eu vou para a cadeia principal. Então, olha lá. A cadeia principal tem 8 carbonos, oct. Só tem ligação simples, an. E é um hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio. Então, termina em O. Nome dessa substância, 3-metil. Próximo. Cadeia principal. Vou de uma extremidade até outra extremidade. Por que aqui eu não desço, né, a minha cadeia? Porque aqui para frente tem 3 carbonos e para baixo tem 2 carbonos, ok? Bom, então minha cadeia principal é essa aqui que está numerada. O que sobrou é radical. Então, esse radical só tem um carbono, ele é metil. E esse radical tem 2 carbonos junto, ele é etil, ok? Em que carbono eles se encontram? Então, olha lá, o metil, que é esse aqui, está no carbono 2. E o etil está no carbono 3. Quem que eu vou colocar primeiro? Sempre pela ordem alfabética. Etil, vem antes de M, de metil. Então, eu coloco o etil na frente. Então, no carbono 3 da cadeia principal, eu tenho ligado um etil. No carbono 2, eu tenho um metil. Então, repetindo, eu coloco o etil na frente, porque E no alfabeto vem antes de M. Eu levo em consideração o alfabeto. Então, 3-etil, 2-metil. Acabaram-se os radicais, então eu vou para a cadeia principal. Na minha cadeia principal tem 6 carbonos. 6 carbonos aqui na minha tabela é X. Só tem ligação simples na minha cadeia principal.
An. E O de hidrocarboneto, porque só tem hidrogênios e carbonos. Certo? Próxima. Olha lá. A minha cadeia tem que ter as ligações duplas. Então, eu não posso começar a cadeia daqui, porque aqui tem a ligação dupla. E aqui a ligação dupla também, ok? Então, olha lá. Vamos começar a numeração. Então, começo dessa extremidade, chegou aqui, só tem um carbono para frente, tem mais para frente, além de tudo, tem a ligação dupla. Então, essa cadeia vermelha é a minha cadeia principal. O que sobrou, que é o CH3 e CH2, CH3, é radical, ok? Como que eu vou numerar? Aqui, a minha ligação dupla começa no carbono 1. Ela está entre o 1 e o 2. E desse lado está no carbono 5 e 6. Então, olha só, se eu começar a contar deste lado, estaria 1, 2, 3, entre 2 e 3. Eu sempre considero a menor numeração. Sempre. Então, eu começo a contar da esquerda para a direita. Bom, vamos lá ver os radicais. Esse radical tem 2 carbonos, et. Então, etil no carbono 2. Metil só tem um carbono no carbono 4, ligado no carbono 4. Então, ficaria 2 etil, 4 metil. Cadeia principal tem 7 carbonos, hept. Agora vamos numerar as duplas. Não é duas duplas? Então é de em. Duas duplas. Em que carbono estão as ligações duplas? Então vamos lá. Nessa primeira dupla está entre 1 e 2. Menor é o 1, então é 1. E na segunda dupla eu tenho entre o 5 e o 6. Menor numeração é o 5. Então fica 1,5 de duas duplas em IO de hidrocarboneto. Observação: se eu comecei a numerar da esquerda para a direita, é toda a minha numeração da cadeia vai ficar assim, não vou mudar, tá? Sempre, se eu comecei da esquerda para a direita, da esquerda para a direita é esquerda para a direita. Eu não vou mudar nessa cadeia. Se eu começar da direita para a esquerda, sempre será da direita para a esquerda para nomear a cadeia. Bom, olha essa daqui. Cada ponta tem um carbono. Cada ponta daqui, ó, tem um carbono. E eu tenho uma ligação tripla, né? Qual é a minha cadeia principal? Essa do zigue-zague. Porque, primeiro, tem o maior número de carbonos e tem a tripla ligação. No caso aqui, cuidado, tá? Aqui não tem um carbono ligado a esse. Esse carbono tá ligado nesse daqui. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professora, por que eu não posso numerar da direita para a esquerda? Só por causa dos radicais, né? Se eu numerar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. A tripla fica no mesmo lugar, na mesma numeração. Porém, os radicais vão ter um número maior. Então, se a numeração da esquerda para a direita é igual da direita para a esquerda, eu vou olhar para os meus radicais. Então, neste caso, o meu radical está mais para o lado da esquerda. Então, eu começo a numerar da esquerda para a direita. Deu para entender? Vou repetir. Então, olha só. No caso, se eu numerar da esquerda para a direita, a minha ligação tripla está entre o 4 e o 5. Se eu numerar da direita para a esquerda, então ficaria 1, 2, 3, 4, 5. A tripla cairia no mesmo lugar, 4 e 5. Só que os radicais cairiam no 6 e no 7. A menor numeração para os radicais, então, é 2 e 3. Então, é essa numeração que eu vou considerar. Então, eu tenho um metil,
que não está na cadeia principal, então ele é radical, né? No carbono 2, eu tenho outro radical aqui, que está ligado no carbono 3, que também é metil. Poxa vida, eu tenho 2 metil, então eu tenho dimetil. Em que carbonos? No 2 e no 3. Então vai ficar 2,3 de 2, 2 metil, certo? Nomeei os radicais, agora eu vou para a cadeia principal. A minha cadeia principal tem 8 carbonos. 8 carbonos, oct. Bom, ligação tripla. Ela está entre o 4 e o 5, ou seja, menor numeração, 4. Então, 4 in de ligação tripla. E O de hidrocarboneto. Ok? Então, vai ficar 2,3 de metil, oct 4 ino. Tudo bem? Mas essa cadeia aqui, ó. Cadeia principal, eu tenho aqui. Começo dessa extremidade, tem mais carbonos, para cima tem 2, para baixo tem 2 e para frente tem 3. Então, essa é a minha cadeia principal. Olha esse, os radicais estão mais para o lado direito, né? Estão mais para o lado direito. Então, começa a numerar da direita para a esquerda, certo? Esse radical é o radical metil. Mete de um carbono e o de radical. Esse radical tem 2 carbonos etil. Esse também é etil. Então, eu tenho 2 etil. Aonde? Os 2 estão no carbono 4. Então, vai ficar 4,4 dietil. Por que dietil? Di de 2, etil é o radical que eu tenho. Professora, tem que colocar 2 vezes o 4? Sim, porque significa que é o seguinte, um etil está no 4 e o outro também está no 4. Esses 4,4 está indicando onde estão os meus radicais etil. Bom, próximo. Metil está no carbono 2. Então, 2 metil. Bom, por que, que o etil está na frente do metil? Novamente, etil, ele é no alfabeto antes do metil, certo? Então, vai ficar, novamente, vamos lá. No 4 etil, 4 etil. Então, 4,4 dietil. No 2 eu tenho metil. Então, 2 metil. Agora, a nomenclatura da cadeia principal. Tem 7 carbonos. 7 carbonos, hept. Só tem ligação simples. Então, an. E O de hidrocarboneto. Tudo bem? Bom, por hoje é só. Em uma próxima aula, a gente continua vendo a nomenclatura de hidrocarbonetos com ramificação, ok? Até mais.